E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalar e sejam muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre o que define um bom vilão, como construir um bom vilão, quais as características que um bom vilão tem, como você, na sua mesa, pode criar um vilão mais legal, quais vilões são interessantes, seja do RPG em si, até da cultura pop, de filmes, séries. A gente vai entrar um pouquinho nisso daí. E hoje estamos aqui com, mais uma vez, meu amigo Vini. É isso, estamos de volta, mais um episódiozinho essa semana, ó, delicinha. Vamos continuar essa saga aí, já falamos sobre criar personagens, criar mundos, imersão, um monte de coisa. E agora o principal de todos, vilão, aquele que move a nossa campanha, que move o mundo em volta dele. Um bom vilão que torna uma campanha épica. Apenas antes da gente continuar, pessoal, 2 recadinhos. Se você mora em São Paulo ou se você vem para São Paulo em julho, vai ter o Diversão Offline. E no dia 11, que será sábado, nós do Rotina de Mestre estaremos lá. Tá agora confirmado, estaremos eu, o Rodrigo e o Vini. Então, se você quiser nos encontrar, pode nos procurar. E spoiler, quem nos achar vai ganhar um presentinho aí. É um presentinho bem Coisinhas, tem legal. coisinhas. Isso. E se você quer apoiar o Rotina de Mestre, não esquece, já curte, compartilha o vídeo, se inscreve e você pode se tornar membro para você apoiar aqui o canal de outras formas. Tem várias opções aí legais para vocês, para que caiba no seu bolso e para você nos ajudar a continuar trazendo conteúdo gratuito aqui de RPG para todo mundo para o YouTube. Vamos lá então, pessoal. Vilões. Vini, não sei se... Vou deixar você abrir lá ele. O que define um bom vilão? O que define um vilão e para você o que define um bom vilão? Cara, um bom vilão. Primeiro, vamos começar. Se a gente fosse definir o vilão, eu acho que a palavra, a frase correta seria que ele é o arquiteto do caos, né? Mas eu acho que ele vai muito além disso, sabe? Ele, na real, ele, querendo ou não, ele é o herói da própria história. Ele tem ele busca um objetivo, ele quer alguma coisa, só que ele tem uma bússola moral completamente apontada pra maluquice, pra qualquer outra coisa que não seja o justo, digamos assim, né? Ele não Uhum. acorda e pensa assim, hoje eu vou ser malvado, hoje eu vou fazer vilanias. Não, tipo, ele acorda pra pôr o plano dele em prática, mas não importa pra onde, quem ele tem que passar por cima, quem ele tem que destruir, se ele tem que matar alguém, se ele tem que destruir uma vila, uma cidade, se ele tem que destruir Uhum. uma ordem, seja lá o que for, ele vai esmagar o que estiver no caminho dele pra colocar o plano dele em prática. O plano dele pode ser, pô, eu quero vamos pegar o Thanos? Pô, eu quero Uhum. salvar o universo. Como eu salvo o universo? Equilibrando. Como eu vou equilibrar? Eu destruo metade da vida e tá tudo certo. Faz É isso sentido aí. nenhum, né? Né? Tipo, tá ligado? Porra, vou só destruir metade. O interessante do Thanos é que todo mundo questiona, mas por que ele, cara, eu já tô sendo bonzinho o suficiente e deixando metade. Eu podia destruir tudo, começar do zero. Não, eu vou deixar metade, porque aí a gente equilibra as coisas e todo mundo vive bem. Então, tipo, ele não tem uma moral dele, pô, cara, quantas pessoas inocentes vão morrer, né? Quantas pessoas que sei lá, fazem o bem vão morrer, sabe? Tipo, não tem, cara. É só cumprir o objetivo e é isso. Eu acho que na definição da palavra, acho que vilão ele seria numa mesa de RPG ou até mesmo em qualquer na maioria das histórias pelo menos, ele não necessariamente, que nem você falou, é uma pessoa ruim, Uhum. mas eu gosto de pensar que ele é uma pessoa com pensamentos antagônicos ao dos heróis, ao dos protagonistas dessa história, de alguma forma. Eu falo protagonistas porque se a história é de vilões, o herói tem o senso, os objetivos contrários ao do vilão. Então, estão Uhum. antagonizando o vilão com o protagonista. É nesse sentido. É, então, se a gente pega Harry Potter, Voldemort, o Thanos, os Vingadores, sempre é uma ideia antagônica. Enquanto o Thanos quer destruir metade do universo para equilibrar, e os Vingadores falam: não, você está matando pessoas, então vamos impedir. Né? Então é sempre esse choque de ideologias, vontades, objetivos. Né?
Uma coisa interessante do Thanos que você comentou que eu acho bem legal é que, pra mim, o bom vilão é aquele que não é o senso de justiça em si, mas a opinião dele, a vontade dele, a filosofia dele quase te convence, sabe? Que você fala. Sim. "Hum, É ah, tentador, né? porque, Ele tipo, te Thanos, pega. o Thanos mesmo que você tá falando, ele faz assim, eu vou matar metade. Não, mas é metade. Sim, mas eu não vou escolher metade. É aleatório. Eu não estou selecionando por classe, por dinheiro, por raça, por qualquer Por motivo. honra, ou É seja por lá o que for. honra, se a pessoa é boa ou ruim, é totalmente aleatório e justo. E quando você para pensar, você fala: caraca, pensando assim, talvez ele não esteja tão Faça errado. sentido. Mas é sempre assim, né? Tipo, eu acho que o bom vilão ele faz isso, ele faz você se questionar se aquilo não é tão errado assim, sabe? Sim. E E pode o falar. legal, vou até continuar seguindo nesse exemplo do Thanos, que aí a gente pode já colocar uma coisa que torna o vilão é, presente e forte, é que, tipo, por mais que as coisas estivessem acontecendo na Terra, ou no espaço, seja lá o que for, o Thanos o tempo todo, em toda a jornada dos Vingadores, ele estava agindo por trás. Tanto que ele já estava Uhum, reunindo as joias e ninguém sabia. Pelo uhum. menos ninguém sabia assim. Ninguém dos Vingadores sabia, né? Foram descobrir É. depois no filme do Thor que o Thanos apareceu lá, matou o Uhum, Loki, pegou a última joia, a penúltima joia pra ele. Então, tipo, ele tá agindo enquanto os nossos heróis estão fazendo outras coisas. E isso uhum, é uma parada muito legal pra se construir um vilão. Você deixar o vilão marcando a presença dele tá lá, mas ninguém tá vendo. uhum. Enquanto os heróis, estão salvando uma vila, sei lá, de um ataque de goblins aqui e tal, o vilão tá fazendo outra coisa e o plano dele tá andando assim como os heróis estão andando para se encontrar com esse vilão. Ele não tá só lá esperando, vou esperar os heróis virem até aqui pra gente estar no nosso combate mortal. E é muito chato esse tipo de vilão, sabe? Que ele só Sim, tá esperando. Eu cobro esperar. Ele não faz nada. É como se ele fosse só mais um Goblin a ser morto, só que ele é mais forte que um Goblin normal, sabe? eu bato mais forte. É, cara, eu gosto de pensar assim, que nem você falou, sobre o vilão, ele é o cara que o mundo reage a ele de alguma forma. Então, desde o começo da campanha, você tá ouvindo, tal cidade foi queimada, tal coisa aconteceu. Nossa, esse povo tá passando fome. Você pode não saber diretamente quem é, mas ele de alguma forma está maquinando isso daí para atingir os objetivos dele, seja o que for. Eu, na minha opinião, e aí sintam-se livres para discordar ou não, mas eu vejo que também o bom vilão ele tem o pensamento, ele tem uma ideia distorcida e isso que torna ele o vilão, sabe? Então, por exemplo, Sim. em Maldição de Strade, que é uma das campanhas, se não a mais famosa aí de D&D, a gente tem o Strade, vão usar o Vic, que aí é o vilão que tá o tempo inteiro enchendo a porra do nosso saco. E nesse ponto, vocês só reclamam vocês falam que eu só falo mal de D&D, para mim, a Strade é muito bom porque ele tem mecânicas no jogo e para falar o que o Strade está fazendo enquanto os heróis estão indo de um lado para o outro. Ele está sempre movimentando as peças do tabuleiro aí. E o Strade, no final do dia, ele é só um gado, sabe? Ele é só um gadão que quer ressuscitar a mulher que ele ama. Só que, tipo, ele ama mesmo ela, ele realmente só quer isso. Ele não tá indo longe demais para ressuscitar a mulher que ele ama tanto. Ele matou o próprio irmão para isso, sabe? É cada coisa que você começa a ver que talvez na sua essência não fosse mal. Ele quer trazer a pessoa que ele ama de volta. Mas olha como é deturpado todo esse senso e como ele fere a moral e ética tudo para ele chegar. E aquilo, ele atravessa e mata tudo que tiver na frente dele, sabe? É isso. O objetivo dele é bom, digamos assim. Ele quer trazer uma pessoa que ele ama de volta e tal, para poder reviver o amor e tal. Mas o método que ele usa para fazer isso é completamente absurdo, Os né? fins Tipo, justificam os meios, né? então, tipo, o método é muito importante também, nesse caso, para se construir um vilão,
para você realmente mostrar para os personagens, para quem tá jogando, ou até no cinema, a gente pode pegar o próprio Darth Vader, que, Uhum. né, como Anakin, ele vem sendo criado como, ah, você é o escolhido e não sei o quê. E, pô, você vai equilibrar a ordem, a força. Como que você vai equilibrar a força? Né? Nem ele sabia. Pô, aí vem a vozinha do Sif, porque você tem que vir pra cá, eles estão mentindo pra você. De uma forma ou de outra, ele equilibrou a força, né? É porque ele era super poderoso. Imagina se a gente já tinha muito mais Jedi do que Sith. Então, pô, Uhum. aí você pega um cara super poderoso desse, que já coloca, entre aspas, no time que tá vencendo. Quando ele é tentado e colocado do lado negro da força, você equilibrou a força. Você tem o cara mais poderoso com a força do lado sombrio, que tem muito menos gente, para combater o lado da Uhum. luz, entre aspas, que já tem uma legião de guerreiros, de soldados, tinha mais um monte de crianças que ainda iam se tornar Jedis na academia. Então, de uma forma ou de outra, ele equilibrou a força. Foi justo? Foi correto? Foi legal? Não foi, mas de certo modo ele equilibrou as É, coisas, né? você subestima o meu poder. Nossa, aquela cena do vulcão é muito Nossa, boa, velho. essa é uma das poucas coisas da primeira trilogia, Trilogia. não, da segunda trilogia É. que é bom, porque olha, meu Nossa, amigo, velho. Não, nossa, esse terceiro filme é o meu favorito, inclusive, porque foi o primeiro é, Star Wars que eu vi, nossa, inclusive. essa U- cena com o Obi-Wan é maravilhosa. Uma coisa também que eu gosto de esclarecer, e aí você faz para sua aventura também, gente. Vocês têm que ter uma noção. Vocês têm que ter uma noção do seguinte. E o vilão, ele é o cara que ele faz. Não me venha com só discurso e é isso, senão ele não bota medo. O vilão ele tem que como eu quero dizer? Ele tem que agir, ele tem que ser o cara que faz, ele não vai ficar só na palavra. A palavra não é nada. A palavra, se não é transformada em ação, não muda nada, entendeu? Então, uma coisa que eu fiz, inclusive, na Mina Perdida de Fandelver, que a gente jogou, lá tem um vilão que é o Aranha Negra, né? Que é o vilão inteiro da campanha. E não, spoiler, que tipo, você vê no capítulo 2 que o Aranha Negra já tá assolando o Phandalin lá. Pelo livro, o Aranha Negra ele é Bowser lá. Ele tá lá no castelo esperando o Mario chegar e pra tomar um surra dos caras. E aí, quando eu tava lendo para mestrar, o Vini, inclusive, participou dessa mesa, eu pensei, putz, cara, tá muito água com açúcar, sabe? Água com açúcar, não, água de salsicha, sem graça, sem gosto, sem nada. Eu preciso fazer com que eles tenham raiva desse vilão. Ele tem que fazer algo para se conectar com os jogadores, ele tem que tirar algo deles para se tornar pessoal. Enquanto não é pessoal, o jogador não tá nem aí pro que o vilão tá fazendo, entendeu? Então, a partir do momento que você tira algo do jogador, é quando o vilão ele ganha importância para eles. E o que eu fiz? Quando eles voltaram de uma missão, eu simplesmente falei: Phandalin queimou, o Aranha Negra queimou Phandalin inteira, fez um puto no massacre e ele levou um NPC que eles amavam, que era o Drup, que tinha ficado lá com eles e tudo mais. E, cara, isso deixou os jogadores com sangue nos olhos de um jeito que vocês não têm noção. Não, a gente culpa o Caio até hoje de ter perdido o Drup, porque a gente ia transformar o Goblin num paladino. Então, tipo, a gente ficou realmente traumatizado com isso. Tipo, toda mesa que a gente joga, a gente quer um pet, um personagem para andar com a gente, para transformar ele em alguma coisa. Nenhum mestre deixa, nenhum, aí a gente fica com essa raiva por causa do Drup, O que ia dar Paulo é o tudo pior, certo. tá? Eu tentei adotar O um Paulo é mendigo, o pior. Paulo não deixou, velho. Eu O fiquei Paulo é muito pior, triste. é. Mas pelo menos ele deixa a gente ir no Burger King, então tá bom. Isso, ele Dá uma compensa. equilibrada. Burger King patrocina nós. Também tem outro lance de vilão que eu quero que você fale, Vini. Que aí foi quando o personagem do Vini se tornou vilão de uma outra mesa. Conta pra gente a história desse personagem, por que ele se tornou um vilão. Cara, vamos lá. O Escamus, ele era um personagem, obviamente, perturbado. Ele sofreu um massacre na vila dele quando ele era mais novo. E para sobreviver e se defender, ele fez um pacto
com ninguém mais, ninguém menos que Cthulhu, para que ele pudesse adquirir poderes e se defender dos agressores que apareceram na vila dele. Desde então, ele, assolado pelo que aconteceu na vila, com seus familiares, com seus amigos, ele cresceu com essa influência do Cthulhu na cabeça dele o tempo todo e esse trauma. Então ele já vinha desse conflito, né? Poxa, como o mundo é cruel e sempre tem alguém mais cruel ainda te tentando para fazer coisas cruéis, né? Então ele cresceu, fez toda essa jornada, foi justamente nessa campanha de A Mina de Phandelver. Foi no final dela, né, que ele teve essa virada, né? Foi bem no final. E, cara, depois que a vila queimou e perdeu o Drup, ele também ficou completamente mais perturbado do que ele já estava e ele simplesmente se entregou. Ele falou: quer saber? Vou seguir o caminho que é, porque ele já estava preso no pacto, querendo ou não. Ele já estava perturbado e, cara, eu não tenho para onde ir mesmo. Por onde passa tem caos, gente morrendo, sendo destruída. Ele só se entregou à maldade, digamos assim, e foi realmente seguir o que Cthulhu queria para ele. E foi isso. Tipo, ele já era uma pessoa traumatizada, sabe? Faltava só Um um empurrãozinho, negocinho, né? um Ali, empurrãozinho para ele ir. Então ele só, cara, não tem. A minha vida é uma merda, só aconteceu merda, eu quase não consigo evitar merdas de acontecerem. Então é isso, vamos pra porrada e é isso, sabe? O legal é porque pra vocês entenderem também, pessoal, ainda falando sobre conexões com os jogadores. Os jogadores, os personagens, né? Eles eram amigos do Escamus, eles fizeram aventura com ele, então tinha um elo ali. Uhum. E aí a gente usou isso, e aí numa outra mesa, no meu próprio cenário dessa vez, eu trouxe o Escamus como vilão. E aí, cara, foi uma delícia, porque, tipo, já tinha tudo ali, a motivação, eles já conheciam, eles já tinham a conexão, eles ficavam presos porque eles não sabiam, tipo, pô, esse cara tá fazendo maldade, mas eu conheço ele é assim ainda, cara, é uma briga interna muito legal de vocês explorarem, sabe? Sim, foi muito divertido ver principalmente ver a reação da galera que tava jogando, porque eu já tava com outro personagem e ver o sentimento deles, de tipo, deles terem criado esse elo com o Escamus, deles terem tentado de tudo para ele não se render ao caos e ver eles serem confrontados por o próprio amigo deles, que eles consideravam um amigo, fazendo as atrocidades que ele estava fazendo, foi muito legal mesmo. Foi Tipo, foi a coisa da mesa ficar tensa, assim, isso, foi é. bem absurdo. E falando de tipos de vilão, Vini, me traz aí outros tipos de vilão que a gente pode se inspirar para trazer pra mesa, alguns que você curta. Cara, assim, óbvio, a gente já falou de alguns aqui, mas sempre a gente fala, pô, o vilão às vezes tem, às vezes não, né? Mas a maioria das vezes tem que fazer as coisas girarem enquanto os personagens estão fazendo alguma coisa. Mas também a gente tem os vilões que, assim, é só porradaria. Você não consegue conversar. Você vai conseguir conversar com o Tarrasque? Não vai. Se ele for o É, vilão principal dessa campanha, não tem como, cara. É isso. Você não tem diálogo com ele. É só tentar sobreviver e acabou. Não tem o que fazer. Mas eu acho que o que eu mais gosto é o vilão sedutor. É aquele vilão que ele tá sempre. Sabe? Ele parece ser legal. Ele parece ser seduzente. Sabe? Ele tenta te convencer que você tá do lado errado. Não é ele que tá do lado errado. puta, Você. meio a Umbridge do Harry Potter, sabe? Tipo, que ela Sim! se passa de uma pessoa boa, mas é uma filha da puta, tá Exato. ligado? Tipo, ele foi, pô, vamos. O vilão te chama pra jantar. Ele fala, pô, senta aqui, vamos conversar. Sabe, eu tô fazendo tudo isso, mas quem tá errado é você. Você tinha que estar comigo. Junto comigo, a gente seria imbatível. Ele te dá argumentos suficientes pra você falar: caraca, acho que eu vou me juntar a esse cara, né? Que se ele é tão forte
Imagine que se eu tiver com ele, ninguém segura a gente. Então vai ser tudo da nossa maneira. Ele tenta te seduzir com essa convicção de que você é o errado e ele é o certo, sabe? Eu gosto, eu meio que nessa, não é exatamente essa vibe, mas lembra um pouco, eu também gosto muito desse estilo do Sauron, do Senhor dos Anéis, sabe, que Uhum, tipo, ele não tá ali fisicamente, mas a presença dele ecoa em todo lugar que tu vai. Então, tipo, é como se ele fosse uma entidade quase espiritual que está assolando o tempo inteiro os jogadores. E trazendo até um pouco pro RPG assim, eu fico pensando. Eu não acho que seja legal para um RPG. Acho que o Sauron funciona muito bem para a história do Senhor dos Anéis, porque é uma história, né? Então, tem começo, meio e fim, você sabe para onde ela vai ou não, então é mais fácil, entre muitas aspas, tá? Então, uhum. você, né, por Senhor dos Anéis é fácil, até parece. Mas é no sentido, pensando no sentido de RPG de mesa, eu acho que você ter um vilão físico, mas com esses impactos emocionais e espirituais, ele funciona bem legal até, sabe? Eu particularmente gosto de vilões que eles trazem esse dilema moral mesmo, sabe? De você ficar pensando, pô, ele não me deu escolha, e qualquer escolha que eu tome é uma merda. Então eu tenho que escolher a que menos vai ferrar tudo. Então isso é muito interessante, até no próprio, na própria mesa do como que é, do Pedroca lá, Mares de Sal e Sangue. Eu vi há muito tempo atrás. Eu lembro que teve um vilão que é o Boris, que é um dragão gigantão. E ele dava a opção no final da segunda temporada, se eu não me engano, que ele falava assim, cara, é o seguinte, escolham, eu vou punir vocês pelo que vocês fizeram, mas escolham, eu vou matar 10.000 pessoas aleatórias pro meu ritual, ou 1.000 pessoas que vocês conhecem. Qual que vocês Uhum. preferem? Cara, não tem decisão boa, velho, sabe? Não, não, não tem. Só que, independente da decisão dos jogadores, ambas vão ser culpa deles, a desgraça que der. E é muito legal você fazer com que essa escolha deles reverbere no cenário de alguma forma. Porque só Sim. assim eles vão sentir culpa, sabe? Vão se sentir impactados por isso, né? Uhum. Uh, eu tava pensando num que acho que também é impossível a gente não falar. Hum. Que é o Por que está tão sério, né? O Coringa. O Coringa, né? Que o Coringa é o vilão, tipo, indo contra tudo que a gente falou. Esse é o agente do caos, esse é o desgraçado, ele não tem motivação, ele só quer ver o circo pegar fogo e ele se alimenta disso, cara. Eu vou. Eu não sei exatamente 100% da história, mas tem uma história do Batman que é maravilhosa, que é um mundo lá e tal, que o Batman não, realmente ele não tá conseguindo derrotar o Coringa, e ele acaba inalando o spray do caos lá do Uhum, uhum. Coringa e tal, e ele começa a ficar louco, e só assim ele consegue derrotar o Coringa. Só que aí, depois de um tempo, o negócio, o gás lá vai afetando a mente dele cada vez mais, e ele vira o Batman que ri. Tanto que, Ah, e lembro. aí, puta, e é muito foda. E aí ele destrói o mundo dele inteiro e tal. E aí depois ele vai pra outros mundos pra tentar destruir. Pô, e pra mim, eu amo o Coringa, mas essa combinação de Coringa e Batman num personagem só, pra mim é maravilhoso. É muito legal. A estética do personagem é muito bonita. Ele parece um morcegão assim, com a sorrisão na cara. Ele usa as orelhas do Batman, é tipo uma coroa de ferro que tampa o olho, então ele meio que não enxerga, porque o negócio tá tampando o olho. Puta, é muito foda. É um personagem muito. E ele é super inteligente. Ele tem todas as artimanhas do Batman. Mas ele tem toda a loucura do Coringa. Ele tem toda a obsessão do Coringa. Puta, é muito É foda. muito legal. Isso, vilão assim é muito maneiro. O Coringa assim, se o Coringa não for top 1, ele é ali
com Darth Vader, eu acho que ele é pra mim, os dois maiores vilões que tem da É história da. porque ele é um vilão muito complexo, sabe? E eu Ele acho que é. quanto mais camadas tem o vilão, mais interessante ele fica. Porque a graça. Eu não sei o que eu gosto mais, sinceramente. Se é o cara que, tipo, teve um. Em dado momento ele, tipo, ele era um herói e se corrompeu, Uhum. ou se é o cara que, tipo, ele sempre foi ruim desde pequeno e só tava esperando o momento certo para explodir nessa bolha de maldade, sabe? Por quê? Porque a gente tem dois. Pensando nesses dois pontos, eu consigo pensar em dois personagens que eu acho fantásticos. Primeiro é o Voldemort, que, para quem Uhum. gosta de Harry Potter, no sexto livro, que é o Enigma do Príncipe, a gente tem todo um background por trás do passado do Voldemort. Então ele sempre se achou especial, ele sempre se achou muito, ele sempre falou: eu sou diferente dos outros, sempre com esse ar arrogante, que é a maior falha dele. O Voldemort perde porque ele é arrogante pra caralho. Se ele fosse um pouquinho mais humilde, ele tinha ganhado da galera. Achou que era imortal. Isso. E esses você fica com gosto que quando se fode. Mas tem outro tipo de vilão que você fica triste, que é tipo o Arthas, tá ligado? Do World of Uhum. Warcraft. Que ele tinha tudo pra ser bom, ele tinha tudo pra ser foda, ele tinha tudo pra ser, tipo, o escolhido Messias. Mas ele se corrompe e ele vira casaco e você fala: você não podia ter feito isso, cara. Não você, sabe? Entra até um pouco no Anakin também, né? Parando pra pensar. É, é um mix de decepção e de tipo assim, cara, puta que pariu. Você ficou foda pra caralho, mas você virou um vilão. É, nossa. Você era igual o Anakin, o Obi-Wan falou, você era o escolhido, Nossa, Anakin. velho. Nossa, cara. Você era o escolhido, cara. Você tinha tudo pra reinar, ser o maior rei de todos. Mas não, você vai lá e fode tudo que você tava construindo pra ser, sabe? Isso Sim, é muito cara. maneiro também, cara. Eu gosto de agora que você lembrou do Arthas, o Arthas também é um vilão Cara, muito foda. o Muito foda. Arthas, pra quem não conhece a história do Arthas, vai dar uma olhadinha, gente. É uma sacanagem o que é boa. É pra ser justo, foi o ápice da Blizzard e Warcraft no Foi. geral, né? Então. Uh, e uma coisa, eu já vou entrar em outro ponto, mas que eu acho legal é que todos esses vilões, eles são fortes pra caramba, militarmente falando, né? Em Uhum. questão de poder, mas todos eles têm uma fraqueza muito nítida, sabe? Eu acho que você, quando for construir o seu vilão pro seu RPG de mesa, você tem que dar. Essa fraqueza tem que ser. Não óbvia, que eu não acho que o vilão Não deixaria pode ser óbvio. óbvio, mas, tipo, pros personagens que pesquisarem sobre ele saberiam, sabe? É, dar sinais de Uhum. fraqueza, sabe? Seja ele ser irritadinho demais em algumas situações e aí ele acabar Se sendo descontrolando, desleixado por né? causa disso, sabe? Alguns sinais você tem que dar, tipo, mostrar, pô, certas coisas que você faz ou certas coisas que acontecem, o vilão dá uma desestabilizada, ele deixa de ser tão calculista, ele deixa de ser tão mal. Talvez ele tenha alguém que ele goste, que essa assim seja a fraqueza dele, Puta, sabe? lembrei de um, Vini. Você vai Hum, curtir. é. Nisso que o Vini falou, gente. Wilson Fisk, do Demolidor, velho. Sim, Nossa, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. exatamente, exatamente. Pode ver no filme do Aranha Verso lá que ele estava tentando trazer a família dele de volta. Ele queria tirar uma família de um outro universo e trazer pro dele, né? E isso ia gerar todo a quebra lá do multiverso e tal. Então, tipo, pô, isso é muito legal, tá ligado? Você coloque coisinhas no seu vilão, assim, como o cara falou, não tem que ser explícito, não tem que ser jogado na cara, mas dê situações assim que alguma coisa dê uma pista para o jogador. Alguém sempre vai pegar. Nem todo mundo vai pegar de primeira, mas alguém vai pegar logo na primeira vez. E aí ele vai Uhum. ficar encafifado para ter uma confirmação, mas ele sabe que aquilo é um ponto fraco do vilão. Eu gosto também, pensando assim, sobre se você não quer fazer um vilão que seja militarmente muito poderoso, digamos assim, eu também acho que é uma boa ideia você fazer um vilão que ele só tem poder econômico e social, sabe? Dá para você fazer uma brincadeira. Vocês sabem que se encontrar ele, vocês matam ele.
Vocês descobrem. Só que matar ele não adianta. O problema foi o sistema que ele criou e que tá lascando com todo mundo, sabe? Tipo, ele não é algo físico, ele é uma ideia, sabe? Isso é muito foda também de você colocar. E aí você tem que. É o negócio da pirâmide. Então você tem que vir de tudo que ele construiu até chegar nele, sabe? Não é só, vou destruir ele. Não, você tem que começar destruindo tudo que ele foi construindo para depois destruir ele em si para poder acabar completamente com o vilão. E talvez você nem acabe, porque como é uma Sim. ideia, ela se aloja no Vai coração vir das pessoas, sabe? Tipo, alguém pode herdar isso, né? e isso eu acho foda. Esse, pra mim, é um vilão que me dá medo quando eu penso, sabe? Tipo, Sim. eu consigo imaginar os aventureiros matando ele assim, ele falando, mano, não acabou, cara. Eu já ganhei. Não importa se eles mataram, eu já ganhei. Foi, infelizmente, o que Star Wars tentou fazer com o Kylo Ren e não deu certo, né? Mas Ai, meu Deus do tudo céu. bem. O pior é que eu acho o personagem Kylo Ren muito legal. O problema foi o que fizeram com ele, né, velho? Mas tá bom. Deixa isso pra lá. Um dia a gente cria um podcast de cinema pra falar mal dos filmes novos do Star Wars. Rotina Cine? Será? Pensando aqui também, até agora dando talvez um pouco mais de dicas para quem for criar o vilão, ou até mesmo quiser alterar um vilão que vocês já tenham aí numa mesa pronta, algo parecido. Acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês, gente, é assim: o vilão ele não joga com as mesmas regras dos jogadores. Para mim é a primeira coisa, assim. Eu não tô falando que todo cara um pouquinho mais forte você tem que quebrar a regra. Não estou falando isso. Não faça isso, inclusive. Mas quando for o vilão, ele não segue as mesmas regras. E isso dá medo, sabe? Tipo, pra vocês terem noção. É um spoiler aqui, até pro Vini. E eu, como eu não sei se vocês vão encontrar ou não, vocês nem sabem se é vilão. Mas eu meço uma mesa de D&D e eu tenho um personagem, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas ele é uma entidade e um dos poderes dele é literalmente assim, ele pega a ficha do jogador e fala, o seu atributo agora é 0. Então, tipo, ele apaga atributo, o jogador vai ter que ir lá na ficha dele apagar o atributo. Caio, isso daí foda-se, ele não joga com as mesmas regras e não é problema meu resolver isso daqui, é problema do jogador, entendeu? Eu acho que isso é uma ideia legal que você pode tirar um pouco o pensamento da caixinha assim para brincar. Isso dá medo. A gente deu um monte de referências para você fazer vilão, tipo, o próprio Strade, que é obcecado na mulher, que ele quer trazer de volta. A gente tem muitos exemplos a serem seguidos, você pode juntar vários deles num vilão só, para dar mais fraquezas para eles, digamos assim. E, cara, tem muita referência. Cinema tem muita referência. Livros, leiam livros, tem muitas histórias. Cara, livros tem muitos vilões maravilhosos. Sabe? Os próprios as histórias de RPG também tem muitos vilões maravilhosos. Vocês podem pegar essas referências. E eu vou dar até um exemplo de Tormenta, que, entre aspas, o maior vilão, né, que é o Aharadaki, que é o deus da tormenta. Pô, ele é. Qual é o objetivo dele? Ele só quer que todo mundo seja Lefeu. É isso. Mas qual o medo real? O medo real das pessoas, que é o medo do desconhecido. O que vai ter? Né? O que tem na tormenta? Ninguém sabe. Eles só olham para aquela galera e vê, pô, monstros deformados, com tentáculos, com garras, com um monte de coisa. O que tem lá? Ninguém sabe. O medo do desconhecido também é muito legal. Você força a trazer coisas na mente do jogador ou do herói, seja lá quem for, para ele imaginar o que ele quiser. Ele vai imaginar qualquer coisa. Ele não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que esse vilão quer. Ninguém sabe o que acontece se você se juntar a ele. Já gera qualquer coisa que vai deixar os jogadores paranoicos. Eles vão ficar, caraca, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Cada um vai trazer a sua versão do que ele acha que vai acontecer. E talvez não seja nada disso. Seja uma coisa completamente diferente que você pensou. Gerar esse medo do desconhecido é muito legal também. Você deixar os jogadores criarem os próprios medos, sabe? Eu gosto de... E no Lefeu aí que você falou, do Haradaki e tudo mais, ele também entra naquela seara e que eu acho muito interessante.
que é o seguinte: não é só o medo do desconhecido, é aquela frase que a gente tanto comenta que funciona até na vida real. É a ansiedade de ter e depois o tédio de possuir, né? Beleza, o É. Haradak quer muito isso, ele quer, quer, quer. Ele vai se saciar quando ele obter? Eu duvido muito, entendeu? Ele vai, provavelmente ele vai achar algum outro mundo e vai lá fazer a mesma coisa de novo, sabe? É Exato. isso. Que é uma parada. A gente pegar o vilão e, novamente, distorcer o conceito dele, né? Uhum. O princípio, por exemplo. Ambição. Todo mundo tem que ser ambicioso, gente. Se você quer almejar alguma coisa, ambição é o caminho. É. Mas a ambição em excesso pode se tornar ganância, e ganância em excesso faz um mal do caralho, entendeu? Então, esse tipo de coisa que é legal você trabalhar no vilão. Pra gente fechar, Vini, me fala aí talvez um RPG que você acha que funcione melhor um vilão. Talvez um sistema de RPG que você fala, putz, eu acho que eles. Lógico que todo sistema vai ter um vilão, mas eu tô falando assim, na sua opinião, qual que você acha que é legal de colocar? Ou que você mais gosta, talvez. Eu gosto muito de vilões ambientados nesse sistema. Cara, eu gosto muito dos vilões de Tormenta. Eu sei que eu falo muito de Tormenta por aqui, mas eu gosto muito dos vilões de Tormenta. Todos os deuses também que são malignos em Tormenta, eles também têm um conceito muito legal. Mas, cara, um sistema. Cara, não sei. Mas eu diria que um sistema legal para talvez você construir vilões, e aí talvez iria mais para a temática de super-heróis, seria Mutantes e Malfeitores, que daria para você construir qualquer vilão que você pensar do cinema, dos quadrinhos, ou seja lá o que for. Você consegue construir facilmente lá, porque esses poderes, entre aspas, digamos assim, mais comuns de super-heróis e vilões que a gente tem, é fácil construir lá. Geralmente, para construir, sei lá, um Darth Vader num outro sistema, a gente precisa fazer muitas adaptações para algumas coisas do que. Mas eu acho que Mutantes e Malfeitores é legal para você, pelo menos, começar a construir os vilões é bem interessante. Eu gosto que você falou isso, porque o meu vai pro outro lado. É, para mim, Caio, é lógico, depende do tipo de RPG que você quer jogar, do tipo de história que você vai contar. Mas para mim, acho que um dos melhores sistemas para construir vilões ou já utilizar é chamado de Cthulhu, velho. Porque você já tem os deuses lá antigos e corruptos e tal, que eles já não estão nem aí para a humanidade e não tem o que você fazer. Isso, e você tá É. lascado e você não tem como lutar contra, ponto. E aí você pode fazer um sacerdote, um negócio ali para ficar legal. Só que nem de perto eles vão ser tão interessantes quanto os próprios deuses Uhum. do Lovecraftianos, né? Mas acho que são dois sistemas legais aí para brincar de vilão. É isso. Bom, pessoal, o episódio de hoje foi isso. Esperamos que você tenha gostado. Pretendo depois trazer um vídeo mais completinho daquele editado, com passo a passo, como eu construo um vilão, dando exemplo melhor de um sistema específico para construir, para ficar mais legal. Mas até lá, se você puder curtir, comentar e compartilhar o vídeo, hype aí também. Lembrando, tem clube de membros aqui no caso você queira participar e ajudar o canal. E é claro, temos o site próprio que está passando aí na tela para vocês. E se não, se você quiser acessar de uma forma mais fácil, o link está aqui embaixo na descrição. E por favor, se quer conversar com a gente, quer participar aqui dessa comunidade, faz parte do Discord do Rotina de Mestre para a gente começar a trocar essa ideia e criar essa comunidade rotineira. Vini, tem algum comentário adicional? Não, é isso, já disse tudo. Entrem no Discord lá, a gente já tá conversando com o pessoal lá. Vem conversar com a gente, vem dar suas ideias, vem falar sobre os episódios. A gente Ó, vai conversando lá sobre qualquer coisa e a gente vai criar um negócio super interessante lá. gente, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu vejo vocês no próximo nível.